Olá, boa tarde. Tudo certo aparecendo aí? Posso começar, Mel? Guardo ok de vocês. Ótimo, maravilha. Bom, gente, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Queria iniciar agradecendo esse convite aqui a Mel, ao Paulo, ao Lucas, que fazem parte dessa equipe, não sei o nome de todo mundo, mas as pessoas que eu conheço, que me fizeram esse convite para participar dessa iniciativa super bacana. Queria parabenizar também pela ideia de tentar ocupar a nossa quarentena com alguns outros conteúdos e debates. E eu queria trazer um pouco aqui nesse bate-papo nosso, tanto do que eu tenho desenvolvido nesses últimos anos, foi objeto das minhas pesquisas de doutorado, é, e do meu trabalho também na Comissão da Verdade, para a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão da Verdade no Estado de São Paulo, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, que é visibilizar e entender melhor como que funcionou o esquema repressivo da ditadura em relação à população LGBT. Então, o título da fala é Contra a Moral os Bons Costumes, LGBTs durante a ditadura. Isso é o título, muito provavelmente, do meu livro, que vai sair, enfim, estava programado para o meio do ano, mas deve ficar para o final por conta da pandemia, pela Companhia das Letras, que é uma adaptação da tese de doutorado. Quem tiver interesse pode pesquisar Contra a Moral, Bons Costumes no Google, também vai conseguir encontrar minha tese de doutorado na USP, que tem esse título. É uma versão, digamos, mais cara de tese, enfim, mais acadêmica. O livro vai ser um tanto diferente na estrutura, linguagem e tudo mais. Mas tem a tese disponível online para quem tiver curiosidade. Tem dois livros que eu queria de início já indicar aqui. O primeiro é esse aqui, Ditadura e Homossexualidades, que é um livro que saiu em 2013 ou 14, que eu organizei junto com James Green, que vai participar também essa semana de um debate de História em Quarentena, e que, de alguma maneira, era um início desse processo, desse trabalho que a gente estava fazendo sobre a questão LGBT durante a ditadura. E o outro é esse aqui, que saiu no ano de 2018, História do Movimento LGBT no Brasil, que eu coorganizei também com James, Marisa Fernandes e Márcio Caetano, saiu pela editora Alameda, e que é um livro que também traz vários elementos sobre essa questão da mobilização LGBT que começa com a ditadura, e o livro abrange outros períodos também. Mas eu acho que a primeira questão que se coloca para a gente discutir é por que juntar dois temas aparentemente tão apartados, tão afastados, ou que pouca relação guardariam entre si à primeira vista, que é a ditadura e a questão LGBT. É verdade que a ditadura não dá início à LGBTfobia no Brasil, ou seja, o Brasil já é embalado há muito tempo por uma moralidade conservadora, por discursos religiosos, por uma série de dispositivos de vigilância, de controle em relação aos corpos, às subjetividades, aos desejos. Isso vem pelo menos desde a colonização, se a gente pegar o processo de colonização portuguesa, da influência da Igreja Católica no Brasil, a gente nota como isso se dava de maneira muito forte com as ordenações do Império Português, que consideravam a sodomia como um pecado nefando, enfim, há uma série de penas ali fixadas. E mesmo depois, a partir de 1830, quando há um código criminal no Império, no pós-independência, quando o Brasil deixa de ter essas ordenações vigorando no território brasileiro, mas que há um código criminal específico que não criminaliza mais a prática homossexual, a sodomia, como se chamava à época, mas havia uma série de outros tipos legais bastante abstratos e elásticos que eram justamente usados para enquadrar a população LGBT, para perseguir essas práticas e essas identidades dissidentes. Então, isso não é inaugurado pela ditadura. O Brasil tem um histórico muito grande de violação de direito das pessoas LGBTs, muito antes de existir a sigla, muito antes de existir o conceito de homossexualidade. Então, por que tratar isso de uma maneira específica durante a ditadura? Esse processo de leitura a contrapelo, né, dessa história LGBT durante a ditadura
teve alguns óbices justamente por uma visão que postulava que não faria muito sentido abordar isso. Afinal, isso vinha de vários setores sociais, inclusive segmentos de pessoas ligadas ao meio acadêmico, se entendia que a ditadura brasileira ela tinha um aspecto de uma ditabranda, ou seja, ela foi, muitas vezes se considerava, não ditabranda no sentido que a Folha de São Paulo utilizou, como se fosse uma repressão política leve ou branda, mas no sentido de que houve uma repressão política dura, né, não se negavam as violações de direitos humanos, mas se postulava que havia uma certa tolerância moral na ditadura brasileira, ou seja, tinha um endurecimento político, mas uma certa flexibilidade ou uma certa abertura moral. E a gente, quando começou a compilar isso, havia algumas pessoas já pesquisando o tema, mas fato é, como diz o Carlos Fico, que a história da ditadura durante muito tempo foi retratada como uma oposição entre um regime autoritário, né, entre um sistema, um governo autoritário e uma oposição da resistência armada. E aí foi uma tentativa nossa de ampliar um pouco esse foco, como vários outros setores sociais já vinham fazendo, de visibilizar, não para de alguma maneira afirmar que houve uma repressão mais dura ou pior para certos setores sociais, mas para entender como a ditadura também ela atuou em várias outras frentes. Então, uma primeira grande questão era justamente ampliar esse escopo do que foi a ditadura e o alcance dela, do ponto de vista da criação de uma mentalidade autoritária no Brasil, do ponto de vista de uma educação moral conservadora, do ponto de vista mesmo de um laboratório de subjetividades. A ditadura, de alguma maneira, ela performou, ela criou um ideal do cidadão de bem, ou se ela não cria, ela institucionaliza isso de maneira muito clara, de modo a conseguir fazer com que essa sociedade espelhasse essas características, né, que passavam pela família patriarcal, que passavam pela masculinidade como um paradigma da força, da virilidade e assim por diante. Então, essas iniciativas elas tinham um pouco esse objetivo, né, de conseguir incluir na história oficial brasileira, e o debate era esse, né, de alguns anos atrás. A gente tinha a Comissão Nacional da Verdade, era um momento, uma conjuntura completamente diferente do que a gente vive hoje. Hoje a gente tem debatido e tentado afirmar que havia ditadura, que houve violação de direitos humanos. Naquele momento, a gente conseguia ampliar esse olhar e dizer que a ditadura, né, e abranger e discutir outros aspectos dessa repressão e dessas violências. Mas fato é que o trabalho foi um pouco nesse sentido de tentar entender as políticas sexuais da ditadura brasileira. E por políticas sexuais, se entende, então, não que começa na ditadura, ou seja, essa LGBTfobia ela não é criada aí, mas ela é institucionalizada em um novo patamar durante a ditadura. Porque a ditadura, na medida em que ela estruturou um complexo sistema repressivo, com várias dimensões, né, o que aquela utopia autoritária que vários autores trabalham, de compreender a partir, né, de dimensões distintas da censura à imprensa, da censura a diversões públicas, da polícia política, enfim, de várias dessas camadas autoritárias que tinham ali do sistema de informação de vigilância. Enfim, a ditadura, de alguma maneira, institucionaliza esse complexo sistema de vigilância, de repressão e de controle, e isso faz com que esses síndicos da moralidade alheia, né, como esses setores da ditadura se viam, se enxergavam, pudessem, de alguma maneira, dessexualizar o espaço público, ou seja, conseguir tirar esses discursos de circulação, não só por um lado repressivo, né, de negação, de interdição, e o conceito de políticas sexuais que vem lá do Jeffrey Weeks, importante estudioso do campo da sexualidade, ele nos permite enxergar não só essa maneira repressiva, a maneira, digamos, proibitiva, negativa de atuação do poder no campo da sexualidade, mas também, e na trilha não só do Weeks, mas também de Foucault e vários outros autores, compreender como esse poder no campo da sexualidade ele atua de um modo também positivo, ou seja, ele também cria uma série de paradigmas e de referências de discursos positivos do ponto de vista da sexualidade. Quais são as sexualidades legítimas, aquelas que podem circular, aquelas que podem ser vividas, quais são as identidades reconhecidas e assim por diante.
Então, a gente fez um primeiro esforço, né, de pesquisa para compreender as facetas dessas políticas sexuais da ditadura brasileira. Com muito cuidado também a olhar essa documentação, né, porque é uma documentação que, de alguma maneira, revela muito do olhar da própria ditadura sobre essas práticas sexuais. Então, ali é embutido uma série de preconceitos, de visões conservadoras em relação a essas pessoas LGBTs, e não se usava a categoria, né? Eu uso o termo homossexualidades para abranger essa sopa de letrinhas que mais tarde foi cunhada para dar conta da diversidade interna desse conjunto, né, das pessoas LGBTs. Mas fato é que foi possível encontrar uma série de registros de violações de direitos humanos que aconteciam nesse período, né? Esse projeto repressivo global, que passava, por um lado, por espionagem, pela polícia política, pela censura da imprensa, pela censura de diversões públicas, pela propaganda política do regime e até no julgamento sumário de supostos corruptos, né, todas essas facetas e essas dimensões foram trabalhadas por essa burocracia do Estado em um momento de grande concentração de poderes nas mãos do Executivo, que permitiu que esse regime controlasse de maneira bastante clara e bastante intensa e obsessiva a questão das práticas sexuais, do que se fazia na vida íntima, da sexualidade mesmo das pessoas e suas identidades. É evidente que todo regime político tem políticas sexuais, mas o que me interessava na minha tese, nesses trabalhos, é justamente compreender, para não partir de um lugar também de uma certa trivialidade, né, de um lugar comum, no sentido de que se há em qualquer regime político políticas sexuais, se há repressão em qualquer regime político, e no Brasil sempre houve a LGBTfobia, então não tem nada o que se investigar e se apurar em relação a cada momento histórico. Isso eu acho algo bastante trivial e simplificador, ou seja, é evidente que sempre há modos de controle de corpos, de subjetividades, isso faz parte do processo de organização da política, e várias analíticas do poder aí mostram isso para a gente, mas fato é que durante regimes autoritários há certas particularidades no modo como isso acontece. Então me parece que é fundamental entender essas especificidades para que a gente consiga compreender os deslocamentos, as mudanças, as flutuações, e assim consiga dar conta melhor de como esse regime autoritário operava. É bastante importante, isso é conhecido, né, mas é bastante importante ressaltar que um dos elementos centrais de sustentação da ditadura brasileira, e há todo um debate historiográfico sobre ditadura militar, ditadura civil-militar, mas a gente tem provocado também, um pouco nesse sentido, de compreender como uma ditadura hétero-militar ou hétero-cis-gênero militar, para compreender essa dimensão civil da ditadura a partir também dessa linha de força da questão da sexualidade, da identidade de gênero, do patriarcado, do viriarcado, né, esse regime da virilidade, enfim, porque isso são marcas muito claras. É só a gente olhar como o golpe de 64 tem uma sustentação civil, social muito grande em vários setores conservadores que se mobilizam nas marchas da família, e há vários trabalhos que examinam isso. Então, de alguma maneira, o que eu identifico, né, nas várias dimensões dessa estrutura repressiva, e aqui não vai caber eu fazer, como na tese eu fiz, né, um inventário mais detido, detalhado sobre as documentações, esses acervos, tudo que se falava ali, as declarações públicas e assim por diante. Mas fato é que se nota, em vários momentos, uma associação muito clara entre essa sexualidade desenfreada, e na minha tese eu pego a pornografia, o erotismo, não só a questão da homossexualidade ou das existências LGBTs, mas também pego essas outras dimensões, mas se nota essa moralidade conservadora muito associada à ideia de segurança nacional. Isso tem raízes bastante antigas, né, essa ideia de segurança nacional atrelada à sexualidade. Uma das mais imediatas, que mais influência tem na ditadura brasileira, sem dúvida nenhuma, a que acontece durante o macartismo nos Estados Unidos, ou seja, ali quando há o processo do Red Scare, né, se perseguem os comunistas durante o macartismo no final da década de 40, começo da década de 50 nos Estados Unidos. Também tem um processo do Lavender Scare,
tem trabalhos sobre isso, um documentário, inclusive, que aborda, mostrando como que pessoas homossexuais foram caçadas também do Departamento de Estado norte-americano. São mais de 5 mil pessoas, se tem registro, caçadas, de 47 até 52, por acusações de homossexualidade. Né? Se entendia que a homossexualidade era um tipo de fragilidade que poderia colocar em risco informações secretas, sigilosas, de segurança nacional, porque havia uma certa perversão, uma certa decadência moral, fragilidade moral nos homossexuais. Isso era uma representação clássica que vinha dos discursos médicos, dos discursos psiquiátricos, criminológicos em relação aos homossexuais. Então, isso foi durante muito tempo, essa associação surtiu bastante efeito, e no Brasil ela vem, junto com a doutrina de segurança nacional, a influência que tem desses setores norte-americanos aqui no Brasil na ditadura. Tem um trabalho muito interessante do Benjamin Cohen, um historiador norte-americano. A tese de doutorado dele se chama Securing Sex, em que ele aborda justamente essa influência desse pensamento conservador nessa extrema-direita norte-americana no período do macartismo. E isso vai, de alguma maneira, influenciar muito fortemente vários setores da ditadura brasileira. Sobretudo setores ligados ao Sistema Nacional de Informações, ou seja, eu tenho uma compreensão, e que eu tento examinar um pouco na tese também, de avançar nessa visão da ditadura enquanto um Estado heterogêneo. Porque muitas vezes também o que se vê é uma tentativa de reduzir, chapar a ditadura, como se fosse toda ela associava a homossexualidade, a subversão moral, a uma subversão política, a uma tentativa de derrubada da ordem da ditadura, do próprio regime capitalista. E o que eu notei, sobretudo em documentações do Serviço de Censura de Versões Públicas, é que essa visão que prevalecia no sistema de informação, né, da vigilância, na espionagem, essa visão de associar essas duas dimensões, política e moral, na censura já aparecia de uma outra maneira, ou seja, ali havia já uma compreensão de um estatuto próprio para a moral. Se entendia que era inaceitável aquele tipo de música, aquele tipo de produção cultural, de obra artística, porque aquilo invadia os lares, aquilo afetava as famílias, e muitas vezes se notava isso, que as mães estavam preocupadas com a educação dos filhos, com a corrupção moral da juventude, menos por entender que aquilo era algo do comunismo, né, desse grande fantasma vermelho, mas porque havia uma certa visão de que era muito grave já esse contato com a pornografia, com o erotismo, com relações sexuais, homossexuais e assim por diante. Então eu acho interessante também compreender como esses vários vértices repressivos, e é isso que eu tento fazer na minha tese, né, de maneira mais detalhada, não vai dar para aprofundar isso aqui, talvez nas questões de vocês, se houver curiosidade nesse sentido, a gente possa abordar alguns desses pontos, mas o que eu postulo ali é que nesse estado heterogêneo, a partir de uma série de vértices repressivos, havia também muita tensão e muita negociação dentro dessa burocracia em relação ao que era possível de ser veiculado, ao que não era. Né? Muitas vezes se agenciava nessa burocracia o que poderia passar ou não passar no caso da censura, o que era tolerável ou não era tolerável, com uma análise até mesmo das circunstâncias políticas, né, de viabilidade, de pertinência. Então, tem um caso super interessante de censura, que é em relação a uma peça chamada Engrenagem do Meio, que foi escrita pelo Darcy Penteado, que era uma figura bastante importante na primeira onda do movimento homossexual brasileiro, sobretudo no jornal Lampião da Esquina, que é um jornal que circula entre 78 e 81. E essa peça, do fim dos anos 70, do Darcy Penteado, tematizava a questão LGBT, tinha uma atriz travesti fazendo uma personagem trans, né, o que era muito avançado para a época, até hoje se debate essa questão da representatividade trans no teatro e em outras linguagens artísticas. E o censor, quando analisa essa peça, ele diz, olha, o conteúdo de fato é preocupante, a gente tem se engajado e tentado retirar esse conteúdo de sexualidade LGBT, ele não dizia o termo, mas sobre essas sexualidades, a gente tem tentado tirar isso, né, esses temas morais, e censurar, mas o teatro é uma linguagem muito pouco vista e assistida, e se a gente censurar, a gente pode acabar gerando mais repercussão e visibilidade para esse conteúdo.
Então, esse censor acaba recomendando a liberação da peça, apesar do conteúdo ser proibido, segundo ele entendia assim. Então, ele libera a peça, apesar do conteúdo dela, simplesmente porque o teatro ninguém assiste. Mas na televisão, por exemplo, os pareceres censórios já são muito mais duros e as regras são muito mais estritas. Então, havia, né, essa combinação entre várias camadas nesse processo repressivo, dependendo de que segmento da burocracia, que tipo de discurso era tomado, da convicção moral pessoal desse censor, da maneira como ele enxergava aquilo, de qual linguagem se tratava, qual alcance que ela tinha, tudo isso eram elementos levados em conta. Porque a legislação brasileira, nesse período, em nenhum momento também, ela positivou de maneira clara a homossexualidade e definia esses conteúdos. Muitas vezes os censores até cobravam mais clareza das regras censórias nas instâncias superiores, porque eles não sabiam se estavam fazendo correto, se aquilo ali era o que podia circular ou não, enfim. Mas é muito interessante notar essa complexidade, essa ambiguidade que havia nesses órgãos, né? E que apesar dessas flutuações, dessa complexidade, é possível a gente compreender uma política sexual de modo mais coerente, de modo coeso em relação à questão LGBT. Por isso o título dessa minha fala aqui hoje, que eu sugeri, que é o título também da minha tese, que é Contra a Moral aos Bons Costumes, que também é, enfim, o mote da semana do História em Quarentena, porque eu acho que essa fórmula, ela consegue, de alguma maneira, dar uma clareza muito grande sobre o que era o ponto médio comum que ligava essas iniciativas, essa compreensão moral conservadora, essas políticas institucionalizadas de perseguição, porque essa ideia de moral e de bons costumes, que vem das contravenções penais no Brasil, no momento bem anterior ao da ditadura, muito associada às ideias também de vadiagem, que é uma outra contravenção penal que vai ser muito utilizada em outros momentos na história brasileira para perseguição de corpos dissidentes, de pessoas marginalizadas, de segmentos vulneráveis, é uma fórmula que, de alguma maneira, consegue condensar, né, o que há de coerente nessa política sexual, apesar dessas distinções internas, dessas complexidades. E a gente poderia enumerar uma série de elementos pelos quais passava, né? Então, desde perseguição e prisões de pessoas LGBTs, eu identifiquei muito isso nesse trabalho feito para a Comissão da Verdade de São Paulo e para a do Rio de Janeiro. Então, esse é um trabalho que eu tenho mais sistematizado em São Paulo e no Rio, mas de entender como os territórios urbanos, né, em momento de grande inchaço desses centros, como esses territórios urbanos eram marcados por essa sociabilidade LGBT e como a ação da ditadura também, de alguma maneira, contribuiu para guetificar esses setores. Essa tentativa de dessexualização do espaço urbano contribuiu para uma sociabilidade guetizada, ou seja, na forma dos guetos, e os guetos compreendidos tanto na sua potência como na sua violência, né? Os guetos eram os lugares da sociabilidade, onde o desejo fluía, onde as pessoas se encontravam, onde também era possível ter pontos de pegação, era possível conhecer os pares, era possível ter uma sociabilidade, uma identidade coletiva, mas também era o lugar onde havia constante assédio policial, e a gente conseguiu sistematizar uma série de violências que foram cometidas contra a população LGBT nesses locais de sociabilidade, né, e de maneira muito mais intensa do que havia no pré-64, né, e nesse sentido uma certa institucionalização mais clara da ditadura em relação a essas políticas. Então, desde torturas, prisões arbitrárias, as pessoas ficaram vários dias presas, as pessoas eram extorquidas, muitas vezes eram michês, eram garotas de programas, mulheres cis ou mulheres trans, travestis que estavam ali, eram extorquidas com dinheiro que estavam ganhando ali, trabalhando na noite. Eram pessoas que eram levadas para detenções policiais e tinham diversos tipos de torturas cometidos, não tinham acesso a nada, né, como advogados, uma denúncia formal e pública, a um juiz, a uma auditoria, a um sistema de justiça. Além disso, né, essas rondas tinham dimensões muito grandes. Se a gente pegar aqui em São Paulo, só para dar um exemplo, o que o delegado José Wilson Riquetti fazia, que é um delegado que comandou o terceiro distrito policial da Rua Aurora, aqui no centro, e hoje, curiosamente, né, o distrito policial leva o nome dele ainda em homenagem a esse delegado que se notabilizou pelas violências cometidas
contra a população LGBT. O Riquetti chegou a levar, segundo matérias da Folha de São Paulo da época, de 300 a 500 pessoas por noite nos finais de semana. Ou seja, eram centenas de pessoas, não eram só alguns sádicos, alguns militares e civis, policiais sádicos que estavam ali homofóbicos querendo perseguir essas pessoas. Eu acho que trazer essa questão LGBT para o centro da análise também, quando se fala em ditadura, é também compreender esse alcance repressivo, né? Tirar essa ideia que durante muito tempo ficou assentada no debate público de que a ditadura foi ali uma cúpula, né, de um sistema mais militarizado, mas que havia uns porões da ditadura em que a revelia desse centro mais militarizado, que estava colocando ordem na casa, entre aspas, havia os porões da ditadura que se cometiam violências, a revelia sem conhecimento, e não era isso, né? A gente nota que essas operações repressivas contaram com amplo aparato policial, né? Eram dezenas de investigadores, de camburões policiais, de carceragens que foram utilizadas para levar essa população. Então tem muito desse circuito contravencional, de um circuito moral da repressão política, que eu busco examinar aqui no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tem gente fazendo trabalhos super interessantes em outras cidades, eu não sei se tem gente de outras capitais aí, mas em várias outras capitais tem gente fazendo isso. Então acho que é um trabalho importante a se levar a cabo, né, de fazer estudos mais particularizados, com recortes territoriais mais específicos em vários outros lugares, seja através de acervos oficiais dos órgãos repressivos, dos DOPs, do sistema DOI-CODE, né, que está, em geral, nos arquivos públicos, ou de universidades, ou dos próprios estados, mas também através da imprensa é possível levantar muito material, através de entrevistas com pessoas que viveram esse período. Então, acho que tem vários tipos de metodologias, de fontes para se trabalhar em relação a isso, e acho que faltam trabalhos ainda para aprofundar nessa visão maior de Brasil e que saia do eixo Rio-São Paulo. Além disso, né, dessas prisões e perseguições, houve muita censura à imprensa, ao teatro, às artes em geral. Não dá para abordar aqui para mostrar imagens, mas tem documentos muito preciosos, muito interessantes sobre essa repressão e essa censura, e que vai nesse sentido de, às vezes, liberar, às vezes não liberar, às vezes sugerir aspectos específicos de corte, a partir dessa junção entre convicções morais dos censores, entre as linhas repressivas da ditadura, a regulação específica jurídica mesmo, enfim, tudo isso era agenciado e combinado de diversas maneiras. Expurgos de cargos públicos também foi algo que aconteceu muito, né? Então eu identifiquei, tem um capítulo na minha tese sobre discriminação contra civis e militares do trabalho. Então a gente tem desde professores universitários cassados, de diplomatas, né? Um caso conhecido em 1969, no Itamaraty, quando 13 diplomatas são cassados por várias razões ali específicas. O Vinícius de Moraes é um deles, por alcoolismo, se dizia lá no parecer. É criada uma comissão de investigação sumária que faz isso pelo então chanceler da época. Mas, de alguma maneira, desses 13, 7 eram por incontinência pública escandalosa, prática de homossexualismo. Então tinha um recorte específico homofóbico, e essas pessoas perderam seus trabalhos, né, foram desligadas do serviço público. Isso aconteceu em diversos níveis, não era só diplomata, pessoa universitário, desde servidores civis da Petrobras, enfim, tem uma série de documentos mostrando isso, e muitos militares, né, que se entendia que estavam maculando, que estavam manchando o denodo militar, né, a corporação. Tem uma série de discursos ali muito na linha desse militarismo efusivo, dessa coisa bastante da ode da masculinidade, da exaltação da masculinidade pelas Forças Armadas. Isso aparece em vários pareceres de desligamento de vários oficiais. Além disso, a desarticulação do próprio movimento LGBT por um processo repressivo bastante claro, que vai atrás dos encontros, tem elementos de vigilância em relação a esses encontros iniciais do movimento. É importante dizer que o movimento começa a se organizar em 1978, o movimento LGBT, então conhecido como Movimento Homossexual Brasileiro. As primeiras reuniões vêm aí, os primeiros atos de rua vêm logo em 1979, 1980,
Em 1979, 80 também começam encontros importantes, encontro nacional já vai ter em 1980 do movimento, o DOPS vai estar acompanhando aqui em São Paulo, acontece no Teatro Ruth Escobar. Então há uma série de tentativas de assédio, muito receio dessas pessoas que se organizavam nesse momento por conta dessa repressão, dessa vigilância. E o próprio Lampião da Esquina, que é o jornal que vai se tornar um porta-voz dessa primeira geração ou primeira onda do movimento homossexual brasileiro, vai ser perseguido, os editores vão sofrer processo, como várias outras publicações da imprensa nanica ou da imprensa alternativa, vão ser perseguidos. Então, os editores vão sofrer processo por violar a lei de imprensa, a moral e os bons costumes, vão ter bastante problema com isso, de ter que prestar depoimento, sofrer um ônus, contratar advogado. Vão também sofrer uma devassa contábil, que era um modo como a ditadura passou a perseguir essas publicações alternativas, isso aconteceu com outros jornais. Enfim, há todo um inventário importante sobre a ditadura que a gente poderia traçar aqui, mas eu vou parando por aqui, porque eu vi que já tem várias questões, e eu acho mais interessante a gente direcionar um pouco essa fala e essa conversa a partir da curiosidade e das questões formuladas por vocês também. Mas eu acho importante registrar, né, que havia são várias camadas e dimensões que a gente poderia traçar, né, que é muito importante a gente compreender essas políticas sexuais, não só pelo que elas silenciam, pelo que elas reprimem, mas também pelo modo como elas autorizaram o Estado brasileiro a praticar essas violências e naturalizaram esses discursos LGBTfóbicos que sempre graçaram no Brasil, que sempre tiveram muito espaço, seja na mídia, seja em vários setores sociais, seja nesses segmentos da segurança pública, ou seja, é impressionante e chocante a maneira como esse trabalho tem tomado atualidade. Eu acho que para todo mundo, todos e todas nós que trabalhamos o tema da ditadura, eu trabalho desde o fim da minha graduação no direito, no meu mestrado, no meu doutorado, que eu passei a trabalhar esse recorte específico LGBT. No meu mestrado foi Justiça de Transição, né, um tema sobre o tratamento dessas violações, era um outro momento, também a gente discutia como lidar, como fazer comissão da verdade, como julgar os torturadores, e acho impressionante como de poucos anos para cá, como esses elementos que eu não chamo de restos da ditadura, porque se fosse resto seria muito mais fácil a gente ter superado e ter removido, e acho que são elementos estruturais, escolhas da nossa democracia por renovar esse autoritarismo e esses elementos da própria ditadura na democracia brasileira. Mas fato é que é impressionante a maneira como nossos temas se tornaram atuais. A eleição do Bolsonaro no Brasil, a maneira como esses discursos morais conservadores são centrais para o funcionamento desse governo que a gente vê hoje, para o próprio bolsonarismo, enquanto algo maior do que esse governo, isso me impressiona. Me incomoda muito ver setores progressistas dentro e fora da academia disserem não, isso é cortina de fumaça, né? Cada ministra Damares diz cortina de fumaça. Isso não é cortina de fumaça, né? O conservadorismo moral é um elemento central e estrutural do autoritarismo político. Essa combinação entre autoritarismo político, neoliberalismo econômico e conservadorismo moral são elementos de um mesmo projeto, do mesmo laboratório, de uma mesma maneira de gestão das vidas, das subjetividades e da precariedade, ou seja, dessas populações mais vulneráveis. Eu acho que isso é muito importante da gente chamar atenção, a gente entender as conexões entre esse discurso de ontem, da ditadura e de hoje. É evidente que há mudanças, né? Não é só uma atualização, há de fato elaborações novas sobre isso, eu acho que a gente precisa entender hoje também, mas sem dúvida nenhuma, e por isso é tão importante essa iniciativa do História em Quarentena, por isso que é importante a gente colocar em perspectiva histórica, para a gente compreender esse momento. Isso não é só um objeto ou uma vontade de museu, de ver o que aconteceu, de conhecer essa história simplesmente por conhecer, mas eu acho que é muito importante também porque nos permite intervir no presente, compreender esse presente, analisar esse momento que a gente está vivendo. Então eu paro por aqui, gente, que eu já falei mais do que eu devia inicialmente, já tem algumas questões, eu vou, conforme me orientaram, aqui as questões no áudio para aumentar o volume e colocar aqui para vocês também ouvirem, e aí qualquer coisa eu repito as questões antes de responder. Vamos lá para a primeira pergunta que a Mel me passou.
Oi, Renan. Então, vem a primeira pergunta da Isabela Nascimento Machado. No início da década de 80, o primeiro caso de AIDS surgiu no Brasil e ainda estávamos em ditadura, apesar da anistia e apesar do fim próximo em 85. Como ficou a repressão nesse momento? O Bom, cortou bem no final, gente, porque ele silenciou aqui, tirou do alto-falante, mas eu consegui abrir a questão aqui no comentário e consegui pegar tudo. Então, Isabela está perguntando sobre o primeiro caso de AIDS, que era no começo da década de 80 no Brasil, contexto logo depois da anistia, mas apesar do fim próximo. Como ficou a repressão nesse período? É muito curioso, Isabela. Eu tenho uma das hipóteses que eu acho mais interessantes do meu trabalho, na minha tese, que eu avanço ali, além de sustentar que que há políticas sexuais, eu falo no plural da ditadura brasileira, porque eu quero compreender como essas várias políticas se articulam e elas tomam formas diversas, né, institucionais, desde os atos institucionais, de regulações, atos normativos, decisões judiciais, enfim, práticas policiais, discursivas, etc., etc., é justamente tentar entender como se combinou a abertura política com uma certa compensação moral. Eu entendo que no período da transição brasileira, que é uma transição bastante longa, né, a ciência política se debruça muito sobre isso, em geral caracteriza a ditadura brasileira como aquela que tem a transição mais longa na história das transições, porque vai desde 1973, 74 até 84, até 85, se a gente considerar a posse do Sarney, eleição indireta, 88, que é a primeira Constituição, ou então 89, que é o primeiro presidente eleito pelo voto direto. Isso dá um espaço de quase 15 anos. Então é uma transição muito longa. E o que eu vejo muitos consegui identificar muito no acervo dos documentos e nesse discurso oficial naquele momento, é que a abertura política já era insustentável para a ditadura. Eu não vou conseguir analisar aqui esse processo de transição, as motivações e etc, etc. Mas, de alguma maneira, né, pelas pressões externas e internas de mobilização social e as disputas também internas do regime, pela pressão de fora e assim por diante, há um processo de transição desencadeado para ser lento, gradual, seguro, ou seja, era um projeto de autorreforma da própria ditadura, como vai dizer o Chico de Oliveira, um projeto de autorreforma geiseliano da ditadura, diz o Chico de Oliveira, o sociólogo, ou o Florestan Fernandes chama um processo de liberalização outorgada. Então, todos esses autores com uma visão mais crítica da sociologia política, mesmo da ciência política, vão olhar compreendendo essa dimensão do controle de cima para baixo, né, da tentativa de conter, mas fato que é, os impulsos vão empurrando esse processo e disputando o ritmo dele. E essa abertura vai avançando. E à medida que ela vai avançando, é muito curioso ver a maneira como se vai pedindo mais endurecimento moral, ou seja, é possível ter oposição organizada, é possível ter partidos de oposição, é possível a imprensa ter mais liberdade. Já estava ficando feio a censura política, que era uma censura com ônus maior de ser assumida publicamente. Mas a censura moral não, porque ela de alguma maneira correspondia ao que aquela sociedade queria. Ela de alguma maneira se alinhava, e há vários trabalhos sobre censura moral, como o do Douglas, Marcelino, enfim, que mostra um pouco essa ideia, né, do próprio Carlos Fico, quando vê Cartas, a censura, ou seja, essa ideia de que a censura moral ela tinha mais embasamento, e a própria ditadura aprofunda essa ânsia, né? Então, depois de quase 20 anos de ditadura, a população vai querer mais censura moral, vai entender que aquilo é preciso, vai ver uma necessidade naquela censura. Então é muito claro isso, como se intensifica, né? E você vê em 85, 86, 87 casos de censura moral muito fortes na televisão, nas telenovelas e etc. Então isso eu acho que é uma questão interessante para compreender esses ritmos e essas intersecções que não dá para eu aprofundar aqui, na tese eu faço isso, mas entre censura política e censura moral, que também há todo um debate na historiografia, se há duas censuras, se há uma, como elas se articulam. Eu acho que isso é uma questão interessante que remete a essa sua pergunta. Indo para a segunda questão. Ô, Renan, outra pergunta é do Rayan de Souza. Eu sou Rayan de Souza, eu estudo no mestrado os militares expurgados pelo regime. Eu gostaria de saber como em suas reflexões ou em seus livros você contempla os militares homossexuais processados no período ditatorial. Obrigado.
A pergunta do Ryan sobre militares, não sei se deu para ouvir perfeitamente aí, mas ele estuda os militares perseguidos por acusações, creio, de pederastia, né, que era o termo mais utilizado. E isso é muito curioso, porque para os militares, a gente fala que desde 1830 no Brasil não há uma criminalização expressa das sexualidades dissidentes, das homossexualidades, enfim. E é verdade, porque cai, né, do Código Criminal do Império que eu já mencionei, qualquer disposição relativa a essa criminalização aberta. Mas o Código Penal Militar de 1969, ele vai prever uma certa agravante em relação ao ato de pederastia, né? Então, de alguma maneira, você tem uma criminalização da homossexualidade em relação aos militares no Brasil, que perdura até muito recentemente. Foi em 2015, salvo engano, que o Supremo Tribunal Federal disse que esse dispositivo do Código Penal Militar não foi recepcionado pela Constituição, graças, inclusive, a uma recomendação que nós incluímos no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que é citada tanto no pedido como na decisão do STF. Então, acho que é muito interessante olhar para essa questão dos militares, porque, sem dúvida nenhuma, no campo dos militares, isso foi muito mais forte. Há vários trabalhos que examinam essa questão de um regime de viriarcado, da masculinidade dentro das Forças Armadas, né? Essa coisa do decoro, do denodo militar, a maneira como essa questão era vista de uma perspectiva moral muito estrita em relação aos militares. Então, tem um capítulo na minha tese, Ryan, que se você dá uma pesquisada ou me escreve, depois manda mensagem, eu envio o arquivo, porque, salvo engano, esse capítulo não está na versão que está online no site da USP. Eu acho que é justamente o capítulo que está fora, esse capítulo 4, que é da discriminação. Então, me escreve, depois eu posso enviar, mas é um capítulo que eu examino especificamente essa questão da discriminação contra militares. Eu encontrei uma série de processos das auditorias e que chegaram por recursos a instâncias superiores do Ministério do Exército e que afastaram, de fato, esses militares por acusações de pederastia, ou seja, não se tinha muitas vezes nem provas ali nos processos, nos autos, mas a simples acusação não dá para saber se era por complô, o que era, muitas vezes tem circunstâncias um tanto estranhas nas acusações dos colegas de repartição ali, de quartel, etc., mas tem bastante elemento desses militares também perseguidos. Essa documentação é bastante clara, isso sai em diário oficial, então o diário oficial é algo interessante para fazer essas pesquisas e conseguir levantar esses elementos, porque passava pelos conselhos de justificação, que eram instâncias de recurso em relação à punição dos militares. Acho que vale a pena, não sei se você já está em contato com esse material, vale a pena você dar uma olhada, eu posso te mandar depois esse capítulo. Vou passar para a próxima pergunta. A terceira pergunta da Marta Rovai. Ô Renan, na pesquisa que desenvolveram e no trabalho da Comissão Nacional da Verdade, foi possível perceber silêncios em relação à violência sofrida pelos homossexuais nos porões da ditadura? Se não estou enganada, e se estiver, me corrija, por favor, vemos poucos registros. Sabemos da violência contra mulheres, mas sabemos pouco sobre os presos homossexuais. Você considera que parte do silêncio vem dessa cultura da virilidade heteronormativa e da vergonha em dizer, ou esse não era um aspecto sobre o qual a repressão se atentou, também nos interrogatórios, apesar desses discursos conservadores? O que contribuía ainda para tão pouco registros de testemunhos? Excelente pergunta. Sem dúvida nenhuma, eu acho que tem esse apagamento, esse silenciamento, como houve em relação às mulheres, né? A gente começou a debater violência sexual muito recentemente. Eu trabalhei na Comissão da Verdade de São Paulo com a Melinha Teles, que é uma ativista feminista que foi também da resistência armada à ditadura, e a própria Melinha conseguiu falar de maneira clara sobre o que ela sofreu de violência sexual só na Comissão da Verdade, né? Outras mulheres também só falaram de violências sexuais nas comissões da verdade, 30 anos depois da transição, do fim da ditadura. Então, eu acho que vários temas ficaram silenciados e caíram fora. Eu acho que isso que você chama de uma certa virilidade heteronormativa, sem dúvida nenhuma, teve um papel muito grande, inclusive nos campos de resistência à ditadura, né? O James Green tem um texto que eu gosto muito, que se chama Quem é o Macho que Vai Me Matar? Está disponível em PDF. Quem é o Macho que Vai Me Matar? O nome do texto. Que é sobre a história de uma possível relação homossexual entre dois presos
políticos que eram de um grupo de luta armada da LN. Eu não vou conseguir aprofundar isso aqui, mas o James examina ali o que ele chama de um ethos de masculinidade revolucionária, que prevalecia inclusive nesses setores. Então, quando a gente tem a transição e começa o trabalho de construção de memória, seja no campo acadêmico, historiográfico, seja também fora dele, né, dessas disputas de memória, os autores mais legitimados a falar sobre essa memória vão ser os presos políticos, que em geral eram os homens brancos, heterossexuais, né, intelectualizados, ou de alguma referência com a política institucional, partidária, que vai vir aí da refundação dos partidos a partir do fim de 70 e começo dos 80, o próprio PT, e assim por diante. Essas questões ficaram um tanto esquecidas. Com um adicional em relação à população LGBT, ou seja, naquele momento assumir-se era muito difícil. Há muito poucos registros, não só nos órgãos repressivos, que muitas vezes colocavam na sua vigilância que a pessoa era homossexual ou pederasta passiva, como se fosse mais grave o fato de ser passivo, porque era associado à feminilidade, né? Mas havia muitos elementos ali que apareciam nesses documentos da vigilância, que a gente não sabe se é verdade ou não, porque muitas vezes se usava para pedir mais repressão, para perseguir as pessoas, a gente não sabe o quanto esses dossiês eram reais e factíveis ou verossímeis, mas fato é que dentro dos próprios grupos de resistência armada a gente tem muito pouco registro, né? A verdade é que essa conexão entre homossexualidade e resistência armada ainda é muito frágil, né? O que se tem mais elementos hoje é sobre o Herbert Daniel, e em geral, curiosamente, também é sobre homens, né? E aí prevalece essa visão mais dos homens gays em relação às mulheres lésbicas, ou mesmo as pessoas trans e travestis, que nesse momento estavam começando a se construir, se assumir como uma identidade apartada, apesar de já existirem de maneira mais clara. Então, sem dúvida nenhuma, tem silenciamento, tem visibilidade. Para vocês terem uma ideia, quando a gente trabalhou nesse relatório, nesse capítulo específico do relatório da Comissão Nacional da Verdade, eu e James fomos contratados como consultores para escrever esse capítulo. Nós fizemos, até a véspera da entrega do relatório, né, isso era já quase 10 de dezembro, o relatório foi publicado nesse dia, assim, 3, 4 dias antes, a gente não tinha segurança e certeza se sairia esse capítulo. Para vocês terem uma ideia, um dos comissionados num debate da Comissão Nacional da Verdade, quando se propunha essa questão de colocar um capítulo de gênero, de sexualidade, de raça, que acabou não entrando de raça, um comissionado fala assim, mas para que essa coisa de viado no relatório da Comissão Nacional da Verdade? O que tem a ver isso? E eu abro minha tese falando disso na introdução, né? Como foi difícil, gerou tensionamento, dificuldade de incluir esse tipo de olhar em relação ao período. Mas, sem dúvida nenhuma, tem esse silenciamento e tem uma dificuldade de obter informações e relatos desse período, porque muitas pessoas não eram assumidas, e a epidemia do HIV/AIDS também extermina uma geração de pessoas que poderiam dar mais relatos, falar mais sobre o período, e a gente não tem, né? A epidemia do HIV/AIDS matou muito essa geração pioneira do movimento LGBT brasileiro que viveu a ditadura também. Próxima pergunta aqui. Tiago Viana, tinha-se a ideia de que só eram os homossexuais os comunistas no período da ditadura? Não, não, Tiago, não era só homossexuais comunistas, não. De alguma maneira, o que havia era muitas vezes uma associação entre a homossexualidade contra essa estratégia subversiva moral para conseguir derrubar o regime. Né? Isso, eles voltavam no Lenin para falar da corrupção da juventude, e aí alguns setores, que eram os setores mais anticomunistas ferrenhos da ditadura, eles viam essa associação, entendiam que os homossexuais eram uma estratégia dos comunistas para corromper a família e, por dentro, né, corroer as próprias instituições da ditadura e do capitalismo. Mas outros setores não, eles eram mais moralistas mesmo, não estavam preocupados tanto com o comunismo, com essa ameaça vermelha, e estavam mais preocupados com os tipos de revista pornográfica que estava na banca, com o que estava aparecendo na novela. Então, na minha tese, eu tento pegar um pouco esses vértices repressivos e esses setores diferentes da burocracia para entender nos discursos dele de maneiras mais fina e mais matizada o que cada um deles achava. Mas uma parte da ditadura, sim, tinha essa visão de associar a homossexualidade a comunismo. Mas não porque eram todos
homossexuais comunistas, mas porque se entendia que os homossexuais eram inocentes úteis, né? Eles estavam ajudando a derrubar o próprio regime. Próxima pergunta. Aqui o Rick Rocha falando. Olá, Renan. Agradeço pelo excelente trabalho. Em minha dissertação, penso a emergência histórica do discurso da inimigalização dos homossexuais na ditadura brasileira. Proponho o termo deimopolítica como um dos paradigmas de governo atuantes nesse período. Deimos, deus grego do pânico, sinalizaria a produção dos afetos como estratégia biopolítica, sobretudo o gerenciamento do medo aos homossexuais. Analisei a coluna literária do Lampião da Esquina em cotejo com outras fontes e trabalhos acadêmicos. Entendo que houve de fato uma dimensão cis-hétero-militar na ditadura. Por isso, em meu texto, proponho a reescrita do seu conceito de ditadura heteromilitar. Gostaria que comentasse sobre as políticas do medo na ditadura. Então, Rick, eu não utilizo a mesma categoria de políticas do medo, né? Eu acho uma chave bastante interessante, profícua para se pensar nessa linha das políticas dos afetos. Eu penso mais como as políticas sexuais ali, que passam um pouco por isso, mas de fato não são o meu foco. Acho que, sem dúvida nenhuma, dá para se falar numa dimensão cis-hétero-militar. Acho que tem algumas pessoas já trabalhando com essa conceitualização também, sobretudo nos estudos trans, que chamaram essas questões para isso. Eu tenho usado ditadura hétero-militar, mas porque eu tenho um certo receio de soar anacrônico também, começar a usar uma série de termos que não estavam ali presentes. Por isso que a gente, no livro, quando organizou em 2013 e 2014, optou por ditadura e homossexualidades, né, porque a gente entendeu que era uma categoria mais ampla, que abrangia essas diferentes dimensões de sexualidade e identidade de gênero. Assim como a da cisgeneridade, enfim, é um conceito muito mais recente, é muito mais dos anos 90 e 2000, sobretudo, para cá, né, com os estudos de teoria queer e dos estudos trans. Então, eu tenho usado mais de ditadura hétero, mas sem dúvida nenhuma tinha essa dimensão também ali embutida. Acho que é um conceito que também pode iluminar outros aspectos, dependendo do que se for visibilizar mais e dar maior destaque. Então, eu acho que pode ser muito interessante, sim, essa perspectiva, sobretudo que você está trabalhando na questão dos estudos literários, né, o que parece, que eu acho que pode ser bem interessante, sim. Depois a gente pode trocar mais figurinhas. Passar para a próxima. Aqui o Felipe Ribeiro. Houve algum apoio da comunidade LGBT internacional aos grupos daqui, do jeito que os grupos de guerrilha voltados à derrubada da ditadura receberam? Interessante essa pergunta. Houve pouquíssimo apoio internacional, mas teve episódios importantes. Então, Lampião da Esquina, quando sofre um processo, a articulação de uma campanha internacional importantíssima, que os ministros da Justiça, na época, o Armando Falcão, começa a receber cartas de todos os grupos homossexuais do mundo inteiro, porque algumas pessoas que tinham essas conexões internacionais exerciam isso. Né? Então, tanto o João Silvério Trevisan, que era do Lampião e que circulou internacionalmente e viveu fora, o João Antônio Mascarenhas, que fazia parte mais de uma rede internacional também de ativismo homossexual, o James Green, enfim, estava nesse momento também, uma série de pessoas que vão fazer essa campanha. Mas é curioso porque essa primeira onda do movimento, ela não tem tanta essa força de fora dessa geração Stonewall que estava lá fora do fim dos 60, começo dos 70, sobretudo, que vai chegar no Brasil mais tarde. Então essas redes de conexão eram ainda muito frágeis. Os Somos tinham um acúmulo sobre questões internacionais, o Lampião da Esquina também, vários momentos de debate Cuba, debate Argentina, México, Europa, Stonewall, Estados Unidos, então tinha uma noção do que acontecia, mas a situação brasileira era muito sui generis, né? Todos esses outros países viviam situações muito distintas e o Brasil estava ainda durante uma ditadura no fim dos 70, as questões próprias colocadas para o movimento homossexual embalavam mais as reflexões nesse sentido. Passar para a próxima questão.
O Tiago Dionísio, boa tarde. Como se deu a resistência da comunidade LGBT durante a ditadura militar e atualmente, quais são os caminhos de resistência frente ao atual governo? Olha, a gente pode dizer que o movimento LGBT brasileiro nasce sob uma ditadura, ou seja, então a gente vai passar esse momento que, sem dúvida nenhuma, é um momento muito grave, muito crítico, mas eu creio que nós nunca tivemos um movimento também tão pulsante, tão diverso e tão plural como a gente tem hoje no Brasil. O movimento brasileiro, se eu for falar para você, né, da história do movimento, que eu pesquisei muito na organização desse livro da história do movimento, eu conseguia mapear os nomes todos do movimento dos anos 80, 90, né, dá para contar alguns dedos, algumas mãos. Hoje em dia é impossível fazer isso, as pessoas estão fazendo vários modos de ativismos plurais, por rede social, por organizações institucionais, por ONGs, de advocacy, no legislativo, no judiciário, ou seja, coordenações LGBTs em várias prefeituras, governos de estado, pessoas com famílias LGBTs nas periferias. É muita coisa interessante, canais de YouTube produzindo conteúdo, é muita coisa acontecendo, né? Festas LGBTs de muita potência acontecendo nas periferias, em outros lugares. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, muita resistência. Acho que nós estamos vivendo um momento difícil, sobretudo pela ameaça aos direitos. Os nossos direitos são precários da comunidade LGBT, apesar do reconhecimento formal deles pelo STF, mas eu acho que a gente também tem muita organização, muita resistência acontecendo. Acho que o que a gente vive é um momento de reação autoritária às nossas conquistas, é um backlash, sem dúvida nenhuma, né? Uma dimensão muito grande do bolsonarismo, a gente pode explicar por isso, e acho que a gente vai superar esse momento sem dúvida nenhuma. O movimento LGBT é muito mais forte, passou pela ditadura, passou pela epidemia do HIV/AIDS e conseguiu manter no Brasil uma atuação bastante grande, foi um ator fundamental da redemocratização, e não vai ser o governo Bolsonaro que vai botar um ponto final na nossa história de organização e de mobilização. Passar para a próxima, sétima pergunta, oitava já na verdade, e penúltima. Mais uma pergunta do Tiago Dionísio. Por que o capítulo de raça não entrou no relatório da Comissão da Verdade? Sem dúvida nenhuma, Thiago, por racismo institucional, estrutural, e porque a comissão não tinha essa clareza da importância. No Rio de Janeiro isso é falado, na Comissão do Rio, na Comissão de São Paulo também nós incluímos, mas foi muito precário, muito difícil fazer esse trabalho. Né? A verdade é que teve que haver uma disputa muito grande por vários segmentos para a gente conseguir, por exemplo, LGBT, incluir. Isso eu conto na introdução da minha tese, a maneira como nós organizamos a audiência pública, buscamos disputar esse espaço, né, e acho que o movimento negro não estava naquele momento com essa agenda específica, não fez essa disputa mais clara, e um racismo institucional muito grande na comissão também não abriu esse espaço, né, então foi muito difícil ter, a comissão tinha pouco tempo para trabalhar, as pessoas ali tinham um conhecimento muito limitado pela visão também que tinham sobre o que era ditadura. Há uma série de críticas possíveis de formular, mas sem dúvida nenhuma o racismo prevaleceu no final. Uma pergunta do Mariano Souza. Olá, boa noite. Falta iniciativa da esquerda para incluir direitos dos homossexuais já na Constituição do 88, sendo que existem relatos de perseguição dentro da esquerda aos homossexuais? Sim, houve perseguição da esquerda contra homossexuais também. Esse texto que eu mencionei do James fala isso, que é um macho que quer me matar, mas nunca a gente pode colocar lado a lado, equiparado, a ditadura com todo o seu poder material, suas forças armadas, sua capacidade institucional de resposta e de repressão, com os grupos de luta armada que estavam encurralados, sendo massacrados, perseguidos e exterminados. Né? Então, a homofobia institucionalizada da ditadura é outra em relação à homofobia reproduzida culturalmente pelos setores da esquerda. Dito isso, é preciso dizer também, os setores da esquerda foram os primeiros a fazer uma autocrítica e criar setoriais específicos. E no fim da década de 70, já havia dentro da Convergência Socialista, um dos grupos que vai estar na construção do Partido dos Trabalhadores, do PT, já havia uma facção homossexual da Convergência Socialista. Já se tentava juntar a mobilização da esquerda com a questão LGBT. Isso, o PT nos anos 80 também vai pautar isso, as campanhas do PT, do Partido Verde, de vários setores progressistas. Então, esses segmentos políticos são muito importantes para pautar essas questões, apesar dessa homofobia internalizada nas esquerdas. Eu escrevi um artigo para a última revista, a última edição da Margem Esquerda, da Boitempo, em um dossiê que o Lucas Bulgarelli organizou sobre marxismo e sexualidade,
que eu busco traçar um pouco essa história tensa, complexa e positiva também entre esquerdas e sexualidade dissidente, mobilização LGBT, para quem tiver interesse, está na revista Margem Esquerda, número 33. Mas, na Constituinte em particular, que você pergunta, houve sim tentativa de incluir, se conseguiu fazer um debate muito importante, o Grupo Triângulo Rosa, com João Antônio Mascarenhas, discursou na tribuna, conseguiu pautar a questão da inclusão da orientação sexual, para colocar no artigo específico que fala da Constituição sobre as discriminações que são vedadas, então não só sexo, raça, procedência, né, religião, enfim, entraria também orientação sexual, que é o que o STF discutiu no ano passado, quando discutiu a criminalização da LGBTfobia, para entender se a Constituição criminalizava ou não a LGBTfobia. Então, a gente tentou incluir o movimento LGBT naquele momento, na segunda onda, tentou incluir isso na Constituição, na Constituinte, mas a gente perde na votação, né? Mas 25% da Constituinte vota em favor dessa proposta, e é justamente a esquerda, né? Basicamente, apoio do José Genuíno, deputado constituinte do PT, vai ser fundamental para isso nesse momento, e a bancada do PT que vai votar favorável à inclusão. Mas perdemos, mas depois 2 constituições estaduais vão introjetar isso, que vai ser super importante, e leis orgânicas do município. Então, há um avanço em relação a isso nesse momento. Gente, eu vou parar por aqui. Acho que já falei muito essas coisas da internet, está todo mundo também exausto da quantidade de reunião de Zoom com família, trabalho, conteúdos, etc. Então, acho que já deu para a gente trocar uma ideia bastante legal. Agradeço demais quem acompanhou. Agradeço o convite do pessoal História em Quarentena, parabéns pela iniciativa de novo, e agradeço todas essas ótimas perguntas, muito bom ver que tem mais gente também estudando, trabalhando esse tema, acho que tem muita coisa para a gente trocar de figurinha aí, pode me escrever, a gente vai conversando e nos vemos numa próxima aí. Até mais, fiquem em casa, isolados se puderem, e em breve a gente pode se encontrar em outros lugares que não só virtualmente também. Um abraço, um beijo, até mais.